Bem, boa tarde a todas e todos. Estamos, portanto, no segundo, hoje é o segundo encontro de 12 previstos para esse programa de lições, denominado de Sociedade, Direito e Política, Linguagem, Razão e Mundo. O critério adotado é o mesmo do programa anterior, você frequentando 75% dos encontros desse programa. Ao final, você poderá apresentar um texto que irá para dentro de um e-book, de um livro eletrônico. Aqueles e aquelas que escreveram o texto para o outro programa, que foi o programa de lições em criminologia, né? Aqueles que mandaram os textos, aquelas que mandaram o texto, aviso que, no que se refere àquele programa, nós temos uma novidade de uma reunião acontecida ontem. A publicação se dará. Acaba de adentrar a sala virtual a professora Rosângela Tremer. Bem-vinda, professora. Aqueles e aquelas que enviaram o texto para o e-book sobre o programa de criminologia, de lições em criminologia, em função de uma reunião que tivemos ontem, o e-book ele será publicado com outros textos de projetos de extensão do CCJ-UEPB. Então, será um e-book com um tema tríplice, digamos assim, que nós teremos textos de estudantes do projeto de pesquisa da professora Milena, do CCJ-UEPB, e da professora Sinara Barros, também do CCJ-UEPB. Tive uma reunião com as professoras, que deram a ideia de uma publicação, junto com o NUPOD, com a editora Leve, etc. E tal. Então, nós vamos juntar os textos de todos os projetos e publicar o e-book. Escreveremos uma apresentação, uma explicação acerca do conteúdo e tudo mais. Para esse aqui, dependendo do número de textos que apareça ao final do programa de lições, repito, você frequentando 75% dos encontros desse programa de lição, no final você encaminha um texto sobre um dos conteúdos aqui tratados e que esse texto formará, portanto, um dos capítulos do livro, do e-book, a ser publicado pelo selo NUPOD Lever, da editora Lever, com coordenação de Luciano Nascimento. Bom, mais uma vez, para aqueles que são estudantes do CCJ-UEPB, que estão no período em que preenche o requisito para projetos de iniciação científica, assistam o documentário, a professora dando boa tarde aí. Muito bem, professora. Assistam o documentário Dilemas da Rede e a série Dinheiro Fácil, para podermos conversar sobre os dois projetos PIBIC que apresentaremos quando o edital da PRPGP for publicado. Portanto, isso, em breve teremos novidade. A professora Rosângela Tremer, que está aí, é uma das novidades, no sentido de que, provavelmente, na próxima semana, nós já publicaremos uma lista de colunistas do NUPOD na editora Lever. Teremos uma série de colunistas, seremos 5 colunistas do NUPOD no portal da editora Lever, mas escrevendo para o NUPOD. Na verdade, o portal do NUPOD dentro do site da editora Lever. A professora Rosângela Tremer, que está aí, faz parte de uma das colunistas, de uma das cinco colunistas que lá estarão. Sim, tranquilíssimo, professora. E teremos o lançamento de um edital para convocação de estudantes que queiram ser também colunistas. Lançaremos um edital para selecionarmos 5 estudantes que irão compor as colunas também. Então, nós teremos colunas de professores e colunas de estudantes no portal do NUPOD, dentro da editora Lever.
O edital, a gente está só organizando, digamos assim, essa parte primeiro dos professores e depois dos estudantes. Não fiquem muito assustados, a coluna seria escrever uma vez por semana para o portal dentro da editora, não mais do que uma página em Word, o texto será sempre esse, uma página, uma vez por semana, sobre temas específicos. Então, teremos colunas sobre ciência criminal, direito constitucional, direitos humanos, direito internacional público, política e economia, etc. Enfim, várias temáticas do direito. Como diziam os antigos, posto isso, podemos continuar e irmos para o programa de hoje, porque nesse programa de lições, que hoje é o segundo encontro sobre sociedade, direito e política, linguagem, razão e mundo, no encontro de hoje iniciaremos à luz de duas perspectivas. A ideia de política, que é política, qual o sentido da política, né? Qual a função da política, e a ideia de teoria da sociedade à luz do pensamento do professor Niklas Luhmann, né? O sentido da expressão sociedade, que Luhmann vai transformar em teoria dos sistemas sociais, mas, enfim, nós trataremos sobre esses dois temas. Hoje é política e sociedade, dentre todos os temas que trataremos aqui até o 12º encontro. Então, com a palavra, a senhorita Carol Medeiros. Boa tarde, pessoal. Como a gente já faz aqui desde o último programa de lições, um aluno sempre vem aqui e faz um resumo do encontro anterior, hoje eu estou responsável por ele. Então, inicialmente, eu queria apenas dizer que serão considerações bem breves, eu fiz algumas anotações e pesquisas rápidas, então vai ser algo bem breve mesmo. E também queria inicialmente pedir perdão caso eu pronuncie algum termo ou nome de alguém de maneira errada, vocês, por favor, me perdoem, tá bom? Então, o seguinte, no encontro passado, nós discutimos sobre o lawfare, que por mais que alguns de vocês talvez não tinham conhecimento do que significava essa palavra, provavelmente já tinham ouvido falar. Então, o lawfare, ele surge da união de dois termos em inglês, law, significa, né, direito, e warfare, que é guerra. Então, basicamente, o termo quer dizer guerra jurídica ou direito e guerra. A questão central do lawfare é justamente algo ocultado, que é a política, né? Ele é primariamente um instituto político, que a política, no caso, vai ser um tema abordado em todo esse programa de lições. Então, a ideia surge como pauta nos anos 70, nos Estados Unidos, nascendo esse pensamento, essa ideia, como a gente falou aqui, de guerra jurídica. E como o professor falou, ele contamina aí outros sistemas jurídicos. E isso veio a partir da influência do direito anglo-saxônico, como foi falado, que possui um instituto que se referia a uma ação judicial estratégica contra a participação pública de determinados personagens. E isso poderia acontecer no âmbito interno, como num contexto de uma universidade, foi um dos exemplos dados, ou em um contexto mais alargado, como em um âmbito nacional, por exemplo. Então, em essência, o que a gente pode dizer? Que as normas, elas são utilizadas como arma para atingir fins políticos. Usa-se o direito para atingir um inimigo específico. Então, a gente pode fazer aqui um comparativo, né? Utilizando a própria ideia do termo, como o termo nasceu. Como é que se faz para vencer uma guerra? Então, via de regra, destruindo o oponente. Então, nesse contexto de guerra dentro da esfera política, essa destruição se dá com o uso da lei. A lei é utilizada como arma. Ela é utilizada de maneira estratégica para destruir esse oponente específico. Eu não conheço, o nome dele é John Kamaroff, ou Kamaroff, novamente, me perdoe se a pronúncia estiver errada. Eu não conheço, mas enquanto eu estava pesquisando rapidamente para fazer algumas pontuações a mais, eu vi que ele é antropólogo e pesquisador da Universidade de Harvard, e ele tece alguns comentários interessantes sobre o lawfare, dizendo que ele é usualmente utilizado pelos mais poderosos contra os mais fracos. Então, aqui seria, por exemplo, os estados contra inimigos políticos, que é o que a gente está mais acostumado a ver, ou então grandes corporações contra pessoas que querem barrar algum empreendimento delas. Mas ele também diz que isso pode acontecer de maneira inversa,
os mais fracos contra os mais poderosos. Mas, enfim, isso era só para fins de curiosidade mesmo, informações a mais. Então, o que é que foi dito também no encontro anterior? Que, para alguns, em resumo, para alguns, o lawfare é a utilização de uma arma política. Ela é uma estrutura política que precisa usar o direito como certa forma jurídica para alcançar determinados fins. Para outros, seria como uma política de manobra. Ele manobra o direito para dar um aspecto de legalidade jurídica para alcançar determinados fins. Então, aqueles que defendem o modelo de lawfare, eles se utilizam da ideia da legitimidade do Estado para usar a política ao extremo. E aqui o professor lembrou do momento do 11 de setembro, no contexto da ideia de segurança nacional. Então, nele, os americanos eles inventaram a ideia de prevenção geral antecipada, as famosas políticas antiterror americanas, de modo que as pessoas que eram consideradas suspeitas à segurança americana seriam presas em determinados ambientes. E, dentre os argumentos contrários ao lawfare, nós temos, por exemplo, a ideia de que essa prevenção antecipada ela seria ilegítima. E também há o argumento de que existem conquistas civilizatórias e, num contexto no qual o lawfare está presente, essas conquistas elas seriam maculadas. Então, não existe, por exemplo, a ideia de juiz natural. Outro ponto foi que o lawfare não respeita os trâmites de um processo penal sob um olhar geral justo. E também foi destacada a ideia de que o lawfare não se restringe à saída de alguém do contexto político partidário, como nós normalmente estamos acostumados a ver aqui no Brasil. Então, gente, foram breves considerações, como eu falei, são pequenas pontuações que eu fiz. Para quem quiser se aprofundar no assunto, o encontro, se eu não me engano, ele foi colocado no canal do YouTube do Nupod, então está na íntegra. E, bem, é só isso. Obrigada. Muito bem, senhorita, muito bem. O pessoal da Paraíba é fera. Daqui a pouco vai estar todo mundo no BBB, esse pessoal da Paraíba. Só vai ter um BBB só da Paraíba, pelo jeito. Muito bem, como bem se referiu a senhorita Carol Medeiros, né, o tema inaugural desse programa de lições sobre sociedade, direito e política, linguagem, razão e mundo, que é a previsão de 12 encontros, foi exatamente o tema do lawfare, a utilização de estratégias que, em regra, são estratégias pautadas por procedimentos políticos, na utilização da estrutura jurídica, na utilização da estrutura do direito, para afastar do cenário, mas não apenas, como bem se referiu a senhorita Carol, não apenas do cenário da política, né, mas afastar os adversários do cenário da ideia de sociedade, né, afastar da política, afastar do direito, afastar, pode ser, no caso do lawfare, dentro da universidade, afastar você do âmbito da convivência da universidade. Nós nos referimos aqui, por exemplo, ao período do nacionalsocialismo trabalhista alemão, nazismo, como Hitler utilizou a produção jurídica para afastar professores da universidade, para aposentar os professores da universidade, aqueles professores de origem judia. Muitos foram aposentados precocemente, foram aposentados compulsoriamente, digamos assim. O caso, por exemplo, de Kelsen passou por isso, mas provavelmente o caso mais emblemático seja do professor Gustavo Radbruch, que ainda era jovem e, enfim, teve que deixar a universidade, e quando o período nazista se encerra, ele volta à universidade. Enfim, são construções de formas de perseguição a partir da política. E como o tema inaugural foi exatamente o lawfare, que parte da ideia de política, nós iniciaremos hoje exatamente com essa expressão, que, sem dúvida alguma, ela é a expressão mais cara na memória da linguagem, na memória da palavra. Em que sentido? Porque ela seguramente, a maior das invenções da teoria da sociedade.
A ideia de política reúne, né, aquilo que a mente humana pode alcançar de mais nobre na ideia de relacionamento entre os humanos, ou na ideia de relações sociais. Por quê? Porque a política ela representa um sistema, e aqui o segundo tema que nós trataremos é a teoria da sociedade à luz do pensamento de Luhmann, e aí, no caso de Luhmann, ela representaria um subsistema do sistema social, da sociedade, e o mais relevante de todos por causa exatamente da sua estrutura, né? Enquanto os demais sistemas têm uma estrutura, em regra, binária, a política não o tem. Ou seja, quando eu olho para o direito, por exemplo, o direito tem uma estrutura binária. Quando eu digo, por exemplo, que está aqui nos acompanhando Arthur Lira, quando eu digo que Arthur Lira tem direitos, é porque alguém ficou sem direitos para que Arthur Lira tenha seus direitos. Por exemplo, isso à luz de uma demanda judicial. Quando eu digo que o professor Wendel tem direitos, alguém ficou sem direito para ele ter direitos. Quando eu digo que ele não tem mais aquele direito, é porque alguém ficou com direito para ele ficar sem direitos. O direito, em regra, tem uma estrutura binária. A política, não. A estrutura da política, e aqui a palavra no sentido mais nobre colocada pelos gregos, a estrutura da política é o bem comum. E o bem comum não é binário, porque o bem comum, ele quebra, ele rompe, né? Para usar uma palavra bonita que apareceu aí na memória da linguagem, do tipo, ele é uma disruptura, né? Uma distopia, ou alguma coisa assim. Esses modismos da linguagem, como diz Rafael de Jorge, rompe com tudo isso, por quê? Porque a ideia de bem comum não admite o código binário inclusão e exclusão. A política não pode trabalhar com inclusão e exclusão. A política, como um sistema do bem comum, ela só pode trabalhar com a perspectiva da inclusão. E a inclusão aqui é de todos, independentemente, né? Esse foi um dos grandes debates que tenho quando me encontro com políticos aqui na Paraíba ou fora da Paraíba, que tem políticos que não conseguem compreender isso. Por exemplo, quando você se torna um representante popular, ou seja, quando você se submete ao sufrágio popular para, portanto, ser o representante nessa teoria da sociedade, você é o representante de todos, independentemente de quem votou e de quem não votou em você. Aqui está a estrutura da política. Ou seja, os projetos de natureza política que se tornarão jurídicos, que você conduzirá durante a sua vida legislativa, não pode ser direcionado para uns e para outros, não. Sempre tem que ser direcionado para todos, exatamente por causa da estrutura da política, porque ela é um sistema do bem comum. E o sistema do bem comum é um bem comum para todos e todas. E aqui é de em todos os sentidos. No sentido ideológico político, no sentido econômico, no sentido social, no sentido sexual, no sentido religioso, em todos os sentidos. A política realiza o bem comum para todos e todas, é nesse sentido. E foi com esse sentido que os gregos inventaram, no mundo ocidental, a palavra política, né? Porque ela vem de políticos, com K, P-O-L-I-T-I-K-O-S, políticos. Políticos, nesse sentido, portanto, são aqueles personagens, políticos, portanto, são aqueles personagens que pensam a políse, ou seja, que pensam a cidade. Mas mais do que isso, não pensam apenas a cidade, mas pensam a organização da cidade à luz das relações sociais, das relações que as pessoas desenvolvem nesse espaço chamado sociedade. Porque, como diz o professor Luhmann, lá desde da sua teoria da teoria dos sistemas sociais em 1984, né, a sociedade ela é um sistema imaterial, né, no qual se desenvolvem relações comunicativas. Para os gregos, ela era um espaço imaterial no qual se desenvolviam as relações humanas que eram tipificadas, digamos assim, ou nominadas ou denominadas de relações sociais, né? Luhmann vai romper com essa epistemologia, digamos assim, né? Então, a palavra
política, ela é, sem dúvida, do ponto de vista para o que nós podemos imaginar para o futuro, ela é a palavra mais relevante de toda a memória da linguagem. De toda a memória da linguagem. E aí vocês podem... Por que, Luciano? Podem estar se perguntando, por que, Luciano? Exatamente por causa da estrutura que ela representa, que é uma estrutura unicamente de inclusão, e não do código binário inclusão e exclusão. Ela não pode trabalhar com isso, né? Mas, através da política, com essa ideia da sociedade como um espaço imaterial, é nela, nesse espaço imaterial chamado sociedade, que a política vai se manifestar no sentido de definir regras para essas relações sociais, no sentido grego. De construir estruturas em que essas estruturas apresentem os limites das ações nessas relações sociais. Para além do que isso, a política também vai construir espelhos na ideia de deveres comuns entre todos que participam da teoria da sociedade, ou da teoria social, ou da própria sociedade. Vejam, deveres comuns, o que significa dizer que deveres comuns aqui construídos pela política são deveres comuns para todos, né? Que são comuns a todos que estão na sociedade. Então, não há código binário aqui. Ou seja, a grande ideia da política com o bem comum é a ideia de construir estruturas que se traduzam funcionais, digamos assim. Vou utilizar uma palavra extremamente moderna que os americanos do início dos anos 30 e 40 e os alemães dos anos 50 gostam muito, que é funcional, estruturas funcionais que viabilizem a ação ou as ações de existir em conjunto. Aqui está a grande ideia da política. A grande ideia da política é de colocar todos nós em ações de existência em conjunto. Ou seja, é no sentido de que todos compõem a sociedade, todos compõem a polis, todos compõem a cidade. Inicialmente, essa é uma ideia extraordinária. Mas vocês podem estar perguntando, mas, Luciano, e na Grécia era assim? Claro que não. Claro que não, né? Principalmente as mulheres que estão aqui sabem perfeitamente que na Grécia não era assim, né? Não era assim. Mas a ideia utópica da política é essa, dessa construção da existência conjunta, né? E que a ideia de democracia é que vai procurar, no mundo ocidental, construir tudo isso. Por isso que, quando nós falamos democracia, nós só falamos no sentido político, não no sentido jurídico, né? Porque, no sentido jurídico, a estrutura do direito não permite uma democracia. A estrutura da política é que permite a democracia, que a democracia é todos dentro e ninguém fora. A estrutura do direito é alguns dentro e outros fora do direito. Quando tem alguém dentro do direito, é porque alguém ficou fora do direito. Na democracia, ela não pode admitir que alguém esteja fora da democracia e alguns dentro da democracia. Aqui está a estrutura da política, uma estrutura fantástica. E aquele que escreveu páginas e páginas, dezenas e dezenas de páginas sobre essa ideia do bem comum como estrutura da política, sem dúvida, foi Aristóteles. Mas Aristóteles, para alguns autores, constrói uma utopia bastante interessante, né? Ao dizer, portanto, que como nós estamos na ideia da política e da policy, nós somos animais políticos, né? Todos nós seríamos animais políticos, ou seja, por causa dessa ideia do projeto de existência conjunta, ou seja, nós só conseguimos viver se for em conjunto, né? Alguns autores vão se afastar dessa concepção, dentre eles eu. Aliás, o Brasil digamos assim, seria um projeto piloto para mostrar que o homem não é um animal político, né? E, aliás, muitos que estão na política no Brasil, restam a eles só o título de animal, né? E mais nenhum outro título, só animal, né? E muitos que estão no exercício do poder já há alguns anos, então, se caracterizam como animais mesmo, né? Sem dúvida alguma. Mas o que eu estou querendo dizer é o quê? Que é um paradoxo, aquilo que Luhmann vai tratar lá na teoria dos sistemas sociais, essa ideia de que
nós somos animais políticos, como dizia Aristóteles, porque, por causa do projeto da existência em comum, nós só podemos existir com o outro, né? Embora, em regra, o outro, nós só convivemos com o outro à luz de um processo seletivo. E aqui eu estou falando de todos nós. Os humanos não são exatamente animais políticos, são animais seletivos. Ou seja, nós fazemos a seleção com quem nós queremos estar, né? Nós fazemos a seleção com quem nós queremos ter relações sociais, com quem nós queremos estar convivendo no trabalho, na universidade, na própria sociedade. Então, nós somos seletistas, né? E seletistas a partir da nossa própria linguagem, como vai dizer Luhmann, lá na sua teoria dos sistemas sociais. Mas para os gregos, não. E para Aristóteles, especificamente, a ideia é de que nós somos animais políticos e que só conseguimos viver ou existir em conjunto nesse espaço imaterial denominado sociedade. Ora, e a primeira das questões que envolve a política é de que a política é o instrumento pelo qual, ou o sistema no qual nós construímos, portanto, métodos para a administração das cidades, ou podemos falar hoje, métodos através dos quais nós vamos colocar em curso ou funcionalizar a administração do Estado e da sociedade, modernamente falando. Naquele período, em períodos anteriores, a administração do Estado, não do Estado como nós o imaginamos, mas da ideia da pólice, a administração do que deve acontecer na pólice. E uma palavra que ela parece ser redundante, e é redundante, que não deveria ser usada, mas é sempre usada, é que uma das funções da política para a construção dessa existência em conjunto são as políticas públicas, né? E essa palavra ela é redundante porque toda a ideia de política, inicialmente, já que falando de administração do Estado ou das cidades, elas são públicas. Todas as ideias são públicas. E tudo que é público é político, primeiramente, né? Vamos dizer alguns autores que seriam uma redundância. Hannah Arendt, por exemplo, é uma das grandes autoras de teoria política, que vai dizer que a vida se realiza no público e não no privado. A grande realização da vida se dá no público, para Hannah Arendt. Uma segunda ideia da política é que ela faz... boa tarde. Vai ter lista de presença? Eu penso que já passou por aí também. Está por aí, exato. Uma segunda ideia da política, e aí bem mais moderna, é de que ela faz emergir as ideologias, ou seja, da ideia de bem comum da política, no sentido lato, né, nós partimos para sua própria fragmentação através das ideologias, né? E aí inventam-se ideologias denominadas de esquerda e de direita, a partir da modernidade, por exemplo, né, em que a famosa reunião da Revolução Francesa teria dado origem a essa definição, aqueles que estavam do lado direito à mesa e aqueles que estavam do lado esquerdo, e assim se denominou quem era de esquerda, quem era de direita, né? Essa é uma definição muito pobre para se falar o que é de esquerda, quem é de esquerda e quem é de direita. E aí, a partir da fragmentação da própria política para as ideologias, nascem, portanto, a ideia dos partidos políticos, né? E os partidos políticos, portanto, vão ser o segundo momento e o mais decisivo da fragmentação da ideia política, né? E aí, entre essa ideia de ideologia e partidos políticos, sem dúvida alguma, nós nos conduzimos para a ideia do professor Niklas Luhmann, de que esquerda, direita, socialista, capitalista, pode ter um sentido retórico, pode ter um sentido na produção da linguagem, mas do ponto de vista empírico, do ponto de vista da realidade, da praxe, da política, não se identifica tanto. Para Luhmann, por exemplo, as duas ideologias que existem são a situação e a oposição. E quem está na situação não quer ir para a oposição, e o sonho da oposição é se tornar situação. Essas são as duas únicas ideologias que Luhmann diz que existem. Não esquerda, direita, socialista, capitalista, democratas, republicanos. Porque, por exemplo,
que nos Estados Unidos os democratas não representam a República, os democratas nos Estados Unidos são contra a República, os republicanos nos Estados Unidos são contra a democracia, ou seja, contra a plataforma dos democratas, que é a democracia, e os democratas são contra a plataforma do republicano, que é a república, de que a coisa tem que ser pública, de que, enfim, há uma nobreza na ideia da república e não da monarquia, do parlamentarismo, etc. e tal. Não. Então, as únicas duas ideologias para Luhmann é a situação e a oposição, né? Agora, há diferenciações de quem esteja na situação, né, por exemplo, da construção das políticas públicas, né? Peguemos, por exemplo, esse país, né? Em qualquer governo de ordem popular, né, por exemplo, nós tivemos, ou trabalhista, nós tivemos governos trabalhistas na Inglaterra, e você não podia dizer assim, eita, ele é de extrema-direita, ele é de esquerda. Não, ele é um governo trabalhista, né? De Tony Blair, que eu me refiro, primeiro-ministro, ou então primeiro-ministro britânico. Ora, mas é inadmissível, não apenas com a ideia da política, primeiramente, é inadmissível com a ideia da política, e, segundamente, também é inadmissível com a própria ideia ideológica, né, seja de esquerda ou de direita, e de partidos políticos, alguém que está no exercício do poder, se manifestar contra projetos políticos, e que todos eles são de natureza de inclusão social, denominados de políticas públicas. Ou seja, em um país civilizado, se você está no exercício do poder, né, e você dá uma declaração dizendo, por exemplo, que é contra uma política pública de financiamento da educação superior para jovens que não têm condições de frequentar a universidade, você está eliminado da política, praticamente. Ou seja, a crítica que vem sobre você, ela é monumental. Ou seja, um ministro na Inglaterra dizendo assim, olha, não é o seguinte, o governo atual tem um programa aí que favorece jovens aí à universidade com financiamento com recursos públicos. Isso é um absurdo. Se ele falar isso na Inglaterra, se ele falar isso em qualquer país civilizado, como diz os meninos hoje, para ele é game over. Você está fora do jogo, meu querido. Está fora do jogo. Ou então, um político, no exercício de um cargo técnico, né, fazer um discurso de que não, nós temos que ajustar o câmbio e tal, porque até as empregadas domésticas estavam indo para a Disney. Ora, que expressão é essa na política? Se a política é o bem comum, qual é o sentido dessa frase na política? E se não está falando essa frase no âmbito da política como bem comum, mas ideológica, mesmo ideológica e partidária, ela não tem sentido nenhum. Sentido nenhum. Ora, então é sobre isso que nós estamos nos referindo. O sentido da política. Veja, não há nenhuma outra palavra mais relevante na memória das palavras, na memória dos discursos, na memória da linguagem, da comunicação. Não há nenhuma outra palavra mais relevante do que a política, né? Como diz Rafael de Jorge, o problema da modernidade, né? O problema da modernidade não é a política, mas sim os políticos, né, que transformaram a política num cabaré. Estou falando aqui no texto de Rafael de Jorge. Eu diria até, indo além do que disse Rafael de Jorge, certos cabarés são muito mais organizados do que a política brasileira, né? Quando eu era pequeno, lá em Queimada Grande, tinha o cabaré de Jandira, que a gente ficava lá, era pequeno e tal, e era muito mais organizado do que a política brasileira. Todo mundo tinha uma função naquele cabaré, todo mundo sabia o que tinha que fazer naquele cabaré, e todos estavam inclusos no cabaré, né? E todos tinham a sua função, né? Eu tinha, inclusive, um amigo que era o porteiro do cabaré, a gente chamava ele de Pimentão Bicolor, né? Porque ele era bem branquinho, quase albino. Quando ele tomava sol, ele ficava vermelho, ele ficava uma parte amarela, uma parte vermelha. A gente chamava ele de Pimentão Bicolor. E ele sabia que ele era o porteiro. Eu era o menino que ia buscar as bebidas e tal. Eu ajudava para as bebidas, para ganhar algum dinheiro, para ir para a bodega da Dona Lia, jogar bilhar e tomar pitu com umbu, né? Era essa a grande ideia. Até ali, todos sabiam a sua função, né? Mas na política brasileira, ela desconsidera toda a memória do sentido da palavra política, né? Ou seja, é inacreditável.
Então, a ideia de política é essa, ou seja, o sentido da política é esse. É a existência em comum, conjunta, é a existência de todos, ou seja, é o bem comum. O direito não é mais importante do que a política. A religião não é mais importante do que a política. A economia não é mais importante do que a política. Nenhuma outra dessas expressões é mais relevante do que a expressão política, porque é através da política, ou só através dela, como invenção linguística da mente humana, na teoria da sociedade ou das cidades, né, é que nós podemos construir o bem comum. Nós não vamos construir bem comum através da religião, nós já passamos por esse paradigma. A sociedade medieval eclesiástica europeia foi, digamos assim, o espaço de experimentação durante séculos sobre isso, né? Durante milênios, inclusive. Né? O direito não tem estrutura para construir bem comum, o direito ele é um sistema binário e seletista, né? Ele não tem essa estrutura, então só nos resta, de todas as invenções linguísticas que nós conseguimos realizar, só nos restam a política. Né? Agora, nós temos que tratá-la bem, nós temos que procurar interpretá-la, nós temos que viver a política. E viver a política aqui não é a política partidária, não é a política ideológica, é a política no sentido de que só é possível a existência em conjunto se todos estiverem dentro da sociedade. Se tiver alguém fora, isso não é política. Isso é direito, isso é religião, isso é economia, isso é qualquer outra coisa. A política não admite, portanto, que uns estejam dentro e outros estejam fora. Fica difícil. Com a formação política que nós temos, fica muito difícil viver essa utopia do bem comum através da política num país como o Brasil, sem dúvida alguma. Fica extremamente difícil. Mas, como diz Rafael de Jorge, como diz meu maestro, é a palavra pela qual nós temos que lutar cada vez mais. Quem norteia o mundo e a política é a economia. No paradigma da modernidade, sim, Maria do Rosário. A economia seguramente tem diga assim, um apelo de fortaleza, né, porque tudo se converge para a ideia econômica, seja a ideia da nação, seja a ideia da própria produção da riqueza e distribuição da riqueza, mas a economia também sempre existiu na teoria das sociedades. Né? E a política sempre foi o sistema que coordenou os limites e as fronteiras da economia. Né? A economia não pode ser um fim em si mesmo, ou seja, a economia não pode ser mais relevante do que a política, do que a própria sociedade, né? Já que todas elas são invenções da sociedade. Bom, posto essa parte da política, nós vamos para o outro tema, o segundo tema, que é, sem dúvida, um tema que tem muito de política nela, mas tem fundamentalmente de linguagem, que são as construções do professor Niklas Luhmann, Daniela Reis. Eu só ler aqui, Daniela, não acompanhar aqui. O pior disso também é o processo de afastamento da população. Ninguém quer participar. Exatamente. Sem dúvida, Daniela. Uma das questões que, por exemplo, em países como o Brasil faz empobrecer a política e ela se tornar refém fácil daqueles que não deveriam estar na vida política, né? E aqui eu saio da política para a ideia político-partidária, ideológica, é a ausência de pessoas que deveriam estar na essência da vida política, né? Principalmente da juventude. Né? A juventude deveria se interessar, dentro da teoria da sociedade, a juventude poderia voltar as suas observações, primeiramente para a política, né? Para observar que a sua vida vai se realizar no público e não no privado. Né? Porque se não houver o público, que é o espaço que lhe concede, que é o espaço que lhe proporciona a inclusão social, é o público, porque uma empresa privada não lhe proporciona a inclusão social. Né? Ter um smartphone não lhe proporciona inclusão social. Né? Comprar uma roupa de marca não lhe proporciona inclusão social.
lhe proporciona ilusões de inclusão social, como diz Luhmann e outros, né? O que lhe proporciona a inclusão social é uma formação densa educacional que lhe prepara você para a vida, né? Para como você vai observar os mundos do mundo, e é através da educação que isso pode acontecer. É você ter acesso a sistema de saúde, a sistemas de transporte, é você ter a oportunidade de uma formação que lhe dê um exercício profissional, né? E tudo isso parte, né, da política, né? Ou seja, do público e não do privado, né? A ideia da política é essa. Então, os jovens deveriam voltar os seus olhos para a política, de como participar da política, né? Para poder observar e chegar à conclusão, né, reflexiva de que a sua presença de inclusão na sociedade ela se dá com o público, não com o privado, né? E o público é construído pela política e não... Professor, Sim? já dizia isso desde 1830. Ele dizia que o único meio de evitar os desvios na política seria através realmente da atividade política dos cidadãos através dos institutos democráticos. Realmente, no Brasil, a gente não enxerga isso, e em muitos outros países a gente enxerga muito pouco. Ainda temos muita pouca participação política, inclusive no mundo todo. Né? Sim, entendido. Veja, e num momento crucial como o que nós estamos vivendo, por exemplo, hoje mesmo está lá no Congresso uma enquete aí para voltar a ter o sistema de votação em cédula, né? Eu penso também que eles querem que a gente pegue uma carroça de burro para ir votar também, né? Saiamos em cima de um carro de boi ou de uma carroça de burro, né? Com o nosso título de eleitor na mão, para votar lá, e quando terminar de votar, você ter um ticket para você apresentar para o coronel, né? De que você votou mesmo e tal, aquela coisa, claro, que eu era pequenininho lá em Queimada Grande, né? E via que as pessoas eram submetidas a isso, né? Ora, retorno ao voto de cabresto. Exato. Enfim, é isso. Professor, Diga, Arthur, claro. só pegando esse gancho aí do que a gente vem discutindo relacionado a esse empobrecimento dos políticos em si, da política, eu acho que abre margem ainda para outro problema, que é a interferência do jurídico no político. Sim. Com temáticas que deviam ser discutidas no político e passa a ser para o jurídico, que às vezes complica e piora aí, o negócio fica pior. Sim, sem dúvida. Primeiro que você utilizou uma expressão extremamente condizente, é o empobrecimento. Eu penso que a palavra é essa mesmo. É empobrecimento de observação, é empobrecimento cognitivo, é empobrecimento da produção da linguagem, é exatamente puro empobrecimento. É puro empobrecimento. E mais ainda, quando o direito se arroga com legitimidade de fazer incursões em matérias políticas, as quais lhe são totalmente estranhas. Totalmente estranhas. As quais lhe são totalmente estranhas. Extremamente estranhas, né? Ou seja, essa supremacia da ideia da decisão judicial sobre a estrutura normativa da sociedade, né? Essa ideia de que os tribunais podem conduzir a ideia da existência em comum. E, para isso, os tribunais têm que fulminar a política, né? Isso é, como diz Rafael de Jorge, mais uma vez, isso é extremamente preocupante para a construção do futuro, né? Extremamente preocupante, Arthur, sem dúvida alguma. É o que Marcelo Neves chamaria de alopoiese dos sistemas, professor? É o que Marcelo Neves chama de alopoiese, exatamente. É o que ele nominou no debate com Luhmann, de que no Brasil não existia uma autopoiese, existiria uma alopoiese. João, professor, é possível entender que o Brasil vem passando por um processo de regressão tecnológica nas relações sociais, ou o cenário atual é fruto de um longo projeto de poder? Olhe, Pedro, às vezes eu me aproximo muito daquela frase de Juarez Tavares de que o Brasil é uma jabuticaba. Não tem outro modelo no planeta, não. A jabuticaba só existe aqui mesmo. Você não vai chupar uma jabuticaba em nenhum outro lugar do mundo, né? Porque nem exportar, eles exportam jabuticaba,
que a sua sobrevivência é de curta duração, então ela não chega a ser submetida a isso, como uma commodity no campo frutífero, digamos assim. Eu tenho grandes inquietações de saber se nós estamos vivendo uma regressão, né, na questão das tecnologias de convivência social, ou se nós somos isso mesmo, sabe? Porque eu, sinceramente, eu tenho grandes dificuldades de interpretar como, e aqui eu vou utilizar essa palavra porque os meios de comunicação massificaram muito essa expressão, mas eu vou partir dela também. Eu tenho grandes dificuldades de compreender como alguém, estou falando na luz da realidade brasileira, né? À luz do que é a nossa sociologia, do que é a nossa cultura, do que é a nossa memória histórica. Alguém que nasce pobre no Brasil e que se arroga de direita, sabe? Que tem pensamentos conservadores, que é contra programas sociais. Eu lembro, e aqui, por favor, sem nenhum conteúdo político, partidário ou ideológico, mas, por exemplo, nesta universidade mesmo, na Universidade Estadual da Paraíba, eu tive grandes dificuldades de compreender estudantes no período daquelas manifestações a partir de junho de 2013, né, com os estudantes fazendo manifestação por causa do passe livre em São Paulo e tal, depois aquilo se tornou uma coisa gigantesca e tal. Estudantes fazendo discurso contra, por exemplo, programas do governo federal como o ProUni, que era um programa de inclusão de estudantes na universidade pública, de estudantes que não tinham condição. Eu estou me referindo à Universidade Estadual da Paraíba, mas também na Universidade Federal, onde convivo, tem um momento aqui nesta cidade de Campina Grande, eu fui convidado a fazer uma palestra num curso de publicidade aqui, numa universidade privada aqui de Campina Grande, que tem um curso de publicidade, e eu fui fazer uma palestra lá, inclusive com um professor da UFRN, mas que é aqui de Campina Grande, professor Dimitri Braga Soares, civilista. Então, nós fizemos a palestra e tal, era no curso de publicidade, e isso foi em 2000, eu não estou lembrando se foi final de 2017 ou começo de 2018, e quando abriu para perguntas, era num espaço lá da universidade, no campus da universidade privada. Quando abriu para perguntas, um rapaz se levantou e disse: eu tenho uma pergunta para fazer para o professor Luciano. Né? Tal. E aí fez um introito, né, na pergunta, fazendo um discurso extremamente deslegitimador de políticas públicas, no sentido da inclusão de jovens na universidade. Dizendo assim: esse pensamento do senhor é um pensamento extremamente socialista, da presença do Estado em tudo, e não sei o que, não sei o que lá e tal. Porque eu havia me referido durante a palestra sobre financiamentos para a juventude, para ascender a universidade no Brasil e multiplicar o número de estudantes universitários que nós temos no Brasil, porque não nos esqueçamos, até os anos 2000, o Brasil tinha o mesmo número de estudantes universitários que tinha a Bolívia, que é um país que... Vai olhar qual é a população da Bolívia. Então, você notava quem era que chegava na universidade no Brasil, né? E como diz Rafael de Jorge, a universidade é um dos grandes instrumentos, né, para você ter a oportunidade de observar o mundo por vários olhares, porque já que o nome chama universidade, você vai encontrar seres humanos das diversas classes sociais, das diversas concepções cognitivas, e você vai poder refletir sobre a sua ideia de mundo, né, como diz Rafael de Jorge. E aí esse rapaz fazia uma pergunta, alguém fez aqui, Tamires. O que vemos na política, sobretudo no Brasil, é um sistema que se diz feito para o povo e pelo povo, mas quem está no poder só se preocupa em manter a estrutura social como está. Concordo, exatamente. Baseada na desigualdade e má distribuição de renda. Exatamente. A falta de investimento na educação, por exemplo, é uma forma de controle. A ignorância do povo é desejada pelo governo. Exatamente, estou de acordo também, Tamires. Inclusive, sobre essa questão, vou até conversar com uns professores amigos que são
mais próximos dos políticos. O ano que vem tem eleição, e eu vou lançar um desafio, vou reunir um grupo de professores universitários para a gente criar um movimento para nós olharmos ali na Constituição as condições de elegibilidade do vereador ao presidente da República e colocarmos como condição de elegibilidade um projeto de iniciativa popular para condição de elegibilidade se você quiser se submeter a um cargo eletivo de um sufrágio popular e você tiver filho, o seu filho tem que estar matriculado na escola pública. Ou então você não é elegível. Ou seu filho está matriculado na escola pública, e aí você pode se candidatar a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, senador, presidente da República, governador, que diabo que for. Mas se você tiver um filho e ele não estiver matriculado na escola pública, então você não preenche os critérios de elegibilidade para o cargo. Porque o que nós vemos fora do Brasil é exatamente isso. Os políticos levando os seus filhos para a escola pública. Eu morei em vários países do mundo, tive a oportunidade com recursos públicos, com bolsa do governo federal a minha vida inteira, né? Passei de 8 anos na Europa, eu passei os 4 com bolsa do governo brasileiro e mais 4 com bolsa do governo da União Europeia. E em todos os países que eu fui, via o prefeito levando seu filho para a escola pública, via um deputado da União Europeia, um deputado de uma cidade na Itália, mas que ele é deputado que chama deputado euro, que ele vai para Bruxelas e fica lá em Bruxelas, imaginando como deve ser a União Europeia, e construindo regras, e construindo diretrizes, e votando, etc. Ele, pela manhã, estacionando seu carro na frente da escola e deixando a sua filha na escola pública, e depois indo embora para pegar o voo para ir, portanto, para Bruxelas. Mas a sua filha estudando na escola pública. Esse é um passo fundamental para a nossa realidade, penso eu. Ô, Luciano, sim. deixa eu aproveitar esse momento e fazer 2 considerações. Primeiro, a gente está falando desse momento estranho, né, horrendo que a gente está vivendo de conjuntura no Brasil, que os Estados Unidos, inclusive, conseguiu sair dessa situação, derrotando na urna... Maria, eu sem querer lhe interromper, mas já lhe interrompendo, como dizia Jô Soares, né, nos seus programas. Olha, o presidente americano fez uma declaração ontem, e o ministro da Saúde hoje, o senador, olhou para ele e disse assim, como é que é possível? Ontem, o presidente Biden deu uma declaração dizendo que é favorável à quebra de patentes das vacinas, para ela se tornar, para os laboratórios não transformarem a vacina, né, numa produção de riqueza puramente. O presidente Biden ontem fez um discurso e disse: eu sou favorável à quebra temporária das patentes para vacinarmos as pessoas prioritárias. Quando terminarmos a vacinação das pessoas prioritárias, aí a patente volta para os laboratórios. O ministro da Saúde hoje à tarde, o senador perguntando, o senhor é a favor da quebra das patentes? Ele disse, eu não sou a favor de quebra de patente de vacina, não. Os laboratórios não podem quebrar, não podem transformar a vacina num medicamento disponível para o público, não. E ele disse, se o presidente pensa assim, o ministro da Saúde disse, o presidente pensa assim. Eu disse, como é que é a história? Um liberal, o liberal do liberal, presidente americano dizendo que é favorável à quebra temporária das patentes para o quê? Popularizar a vacina. O ministro da Saúde no Brasil disse que é contra. Era isso, Maria. Não, é isso mesmo, mas aí, Luciana, a gente precisa de muita coisa não para entender que essas pessoas defendem não uma população, não um Estado, mas seus interesses, suas relações, né, com a indústria da farmácia, né, e outras coisas mais. Mas eu pedi também esse espaçozinho, porque eu estava me lembrando aqui da votação, né, da sustentação oral do advogado-geral da União, André Mendonça, que, para mim, na verdade, parece mais advogado particular do Bolsonaro, na DPF 811. Né? Que a sustentação oral dele me deixou, eu fiquei passada, Luciano. Ele não fez menção a uma norma, a uma jurisprudência, nada, ele abriu a Bíblia
Toda a sustentação oral dele foi... Eu não sei se está na Idade Média. Eu assisti, eu fiquei passada. A gente tá rindo, mas a gente está vivendo um momento, viu, meu amigo? O professor constitucionalista do Largo São Francisco, um dos professores de Direito Constitucional do Largo São Francisco, é Conrado Rubner, que tem uma coluna na Folha de São Paulo, escreveu sobre esse momento, e assim, como é que isso aconteceu? Ele escreve na coluna, como é que isso aconteceu? Uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, em nome de Deus! Como é que isso aconteceu na modernidade? Perguntava Conrado Rubner. Como é que isso aconteceu na modernidade? Foi desse jeito. Esse daí marcou. Esse ano foi uma coisa assim que... horrível. Então, aí, respondendo à questão de Pedro, eu não sei, Pedro, se há um retrocesso nas tecnologias das convivências sociais pela produção da linguagem, da argumentação, da comunicação, ou se realmente nós somos assim. Eu tenho enormes dúvidas. Nesse caso, que eu fazia a palestra nessa universidade privada aqui em Campina Grande, num curso de publicidade, esse menino que me fizeram a pergunta e foi extremamente rude e tal, quando ele terminou, eu disse assim, você me permite fazer uma pergunta para você? Antes de ele responder, ele disse, claro, pode, eu digo, tá certo. Você estuda aqui nesta universidade, porque aqui é privado, você paga mensalidades com o seu dinheiro, ou você está em algum programa do governo? Isso era 2017, 2018. Você está em algum programa do governo? Ele disse, não, eu sou aluno do FIES. Eu disse, porra, como é que o cara é aluno do FIES e faz um discurso contra a inclusão de estudantes na universidade brasileira com recursos públicos? Então, é um retrocesso isso que nós estamos vendo, ou nós somos assim mesmo? Né? Porque não nos esqueçamos que a nossa democracia é uma democracia com diversos momentos de autoritarismo. Né? Aliás, nós temos uma veia autoritária inequívoca na nossa memória política. Né? Então, Pedro, eu sinceramente não sei se é um retrocesso, né? ou se é realmente uma constatação de que muitos entre nós pensam assim, né? E como se diz na linguagem de hoje, liga-se o modo foda-se e pronto. Assim, eu sou assim, foda-se, e vai por aí, e acabou. Mas não consegue se auto-observar de que essa posição, a ele próprio, não favorece absolutamente nada, e a pessoas como ele, então, não favorece nunca. Né? Porque estarão sempre, como dizia Ariano Suassuna, em torno do buraco tudo é beira. Vocês estarão sempre ali na beira, prestes a cair no buraco. Estarão sempre na beira, prestes a cair no buraco. E não na inclusão, né? Que é o interessante. Você vai para outros países, jovens que não são jovens de famílias abastadas, não tem esse pensamento. Pelo contrário, ele quer o Estado. Ele quer que o Estado melhore o sistema de transporte, ele quer que o Estado aumente o número de vagas na universidade, ele quer que o Estado lhe conceda mais recursos para bolsas estudantis. Ele quer, entendeu? Um dos grandes programas da União Europeia, que é um programa fabuloso, que o Ministério, olha, o Ministério da Educação nesse país deveria pensar num programa como esse. A União Europeia tem 2 programas estudantis extraordinários, um chamado Erasmus, né? Que você está na universidade, você é italiano, está na universidade pública ou privada, né? Você tem recursos, está na privada, tem recursos, mas quase não tem universidade privada na Itália, uma ou outra. A universidade, em regra, é pouca. É verdade que na pública você paga uma taxa anual e tal e tudo. Não é como no Brasil, que você não paga absolutamente nada. Né? Mas é pública. Diz aqui a professora. Só ver o que aqui a professora Rosângela está. Só olha aqui. Tempo que não ouvia essa em torno do buraco, tudo é beira. É uma expressão de Ariano Suassuna. Uma das aulas espetáculo dele, ele cunhou essa frase aí de que em torno do buraco, tudo é beira. Por exemplo, a União Europeia tem um programa para a juventude, para os jovens que estão na universidade, que é um programa fabuloso, que é, né, de Erasmus. Você está ali, você é italiano, está na universidade, aí você tem a oportunidade de passar um ano fora da sua universidade em qualquer outra universidade
da União Europeia, dos 25 países da União Europeia. Por exemplo, você é português, você está lá, você é de Coimbra, está na Universidade de Coimbra, você diz, uma coisa, eu estudo economia em Coimbra, quero passar um ano em Oxford ou em Cambridge. Entendeu? Aí a União Europeia, ela lhe concede uma bolsa, você vai para Cambridge, para Oxford, fica um ano lá, frequenta cadeiras, um professor lhe orienta durante esse período, você fica lá, bababá, você volta, integraliza essas cadeiras que frequentou lá na Inglaterra, no seu curso de economia em Coimbra, e depois você se forma. Tudo isso com recursos da União Europeia, com bolsa da União Europeia. Ora, o Brasil, um país desse tamanho, continental, país continental, deveria ter um programa dessa natureza. Você está aqui na Universidade Estadual ou na Universidade Federal, e o Ministério da Educação ter fundos em que você diz assim, não, eu quero passar 6 meses, eu estudo direito aqui no CCJ da UEPB, eu quero passar 6 meses no Largo São Francisco, lá em São Paulo. E aí o Ministério da Educação lhe concedeu uma bolsa de 6 meses para você ir lá, ficar sob orientação de um professor, frequentar umas cadeiras lá no Largo São Francisco, né? E depois você voltar a integralizar essas cadeiras, se formar e conduzir sua vida. Né? Não sei por que não se pensa nisso nesse país. Ô Luciano, como a gente está, né, no Sociedade de Direito, Política, a gente está hoje no tópico Política e Sociedade, né? Eu penso o seguinte, né? Até aqui na minha caminhada de algumas coisas, eu participo, que nessa questão de política e sociedade, você perguntou por que o governo não faz isso, porque eu acho que é questão de concepção. Na política tem isso, essa questão da concepção. Sim, vamos lá para o governo alemão, que tem a primeira-ministra, qual é o nome dela, que eu esqueci agora, a Angela Merkel. Qual é a concepção? Profunda democracia, né? Não permite qualquer coisinha que lembre o nazismo, eles vão para cima desse cuidado. Na questão da educação, é concepção política de governo. E nesse momento a gente não tem no Brasil. O projeto deles está claro, é destruir, por exemplo, a gente tinha o Ciências Sem Fronteiras, não tinha? Foi destruído. Extraordinário. Olha, Maria, os anos que eu passei na Europa, o que eu encontrei de estudantes que eram do Ciências Sem Fronteira, meu tempo na Itália encontrei estudantes, na Alemanha também tinha estudantes, quando eu ia para a Inglaterra passar final de semana, encontrava estudantes brasileiros do Ciências Sem Fronteira. Você dobrava uma esquina, na Europa, tinha 2 estudantes do Ciências Sem Fronteira, com uma garrafa de vinho na esquina, tomando uma. Era impressionante como tinha estudantes do Brasil na Europa, entre 2002 e 2010, que foram os anos que eu fiquei na Europa, direto. Voltei ao Brasil 2 vezes, cada vez por 15 dias. Pois bem, é questão de concepção. Você, até há pouco tempo, na diplomacia brasileira, aquele louco lá, né? Então é isso. Entendi. Muito bem. Então vamos para a ideia de sociedade, de teoria da sociedade. Né? E aqui nós vamos ingressar nos estudos do professor Niklas Luhmann, é a fonte que nós vamos utilizar para, a partir delas, observarmos todas as concepções de construção do sentido de uma ideia sobre teoria da sociedade. Né? Não esquecendo que Luhmann é um autor do direito, depois é que ele vai para a sociologia. Nós temos muitos casos como esse. Por exemplo, no Brasil, né, nós temos temos casos e casos no Brasil, mas no campo da educação, ele é o caso número 1, que é o caso de Paulo Freire. Né? Todos lembram de Paulo Freire sempre pela educação. Paulo Freire é bacharel em Direito, né? Bacharel em Direito pela Casa de Tobias, estudou Direito e tal, mas é o grande nome da pedagogia no Brasil. Né? Luhmann é um bacharel em Direito, se forma, estudou na Universidade de Freiburg, na cidade de Freiburg, onde eu morei 2 anos, onde estudou Hannah Arendt, onde era professor Martin Heidegger, ou Heidegger, depende da região para a pronúncia, onde foi professor Edmundo Husserl, que foi professor de Heidegger, né? Enfim. E Luhmann, em 1959, depois de formado, e era um advogado público, ou seja, trabalhar na administração pública do Estado alemão, em 1959, e ele consegue uma bolsa para fazer um curso sobre administração na Universidade de Harvard. Né? E ele vai para Harvard, e em Harvard conhece aquele, em 1959, conhece aquele que era
era reconhecido, né, e é reconhecido, e sempre será reconhecido, como um dos nomes mais relevantes de observadores sobre a teoria da sociedade, que é o professor Talcott Pearson. Né? E Pearson tinha estudos e estudos sobre teoria da sociedade. Para Pearson, a palavra era funcionalismo estrutural. A sociedade se caracterizaria por um funcionalismo estrutural. Ela tinha como estrutura a ideia funcional, a ideia de realizar, né? Ela tinha como estrutura a ideia funcional, né? A estrutura da sociedade, ou a sociedade como uma estrutura, né? Proporcionaria uma funcionalidade, ou seja, naquela ideia da existência em conjunto de todos. Então, Pearson tinha uma teoria, tem a teoria sobre o funcionalismo estrutural. Né? As relações sociais se dão dentro da sociedade. Né? A sociedade é a estrutura, as relações sociais o funcional. Funcionalizariam a sociedade. Luhmann fica 2 anos sob orientação de Talcott Pearson. Né? Falar nisso, só abrindo um parênteses aqui, no dia 20, deixa eu ver, dia 13 de maio, dia 25 de junho, eu acho, só tenho que, eu acho que é dia 25 de junho, no programa de mestrado da Universidade de Marília, de São Paulo. Vou estar com o Rafael de Jorge, num seminário exatamente sobre um tema que foi inaugurado por Pearson, que foi um texto de Pearson no final dos anos 50, começo dos anos 60, denominado de o Programa Teórico para o Futuro. Né? E que, em 1979, Luhmann ressuscita esse programa de Pearson e reformula a ideia de futuro, mas a partir de Pearson, né? Em homenagem a ele, em homenagem ao programa dele, denominado de Programa Teórico para o Futuro. E Rafael de Jorge tratará sobre esse tema, e eu serei o debatedor nesse seminário do mestrado da Universidade de Marília, dia 25 de junho. E no dia 13 de maio, às 11 horas da manhã, Rafael de Jorge faz o encerramento da disciplina de Linguagem e Argumentação Jurídica, né, do CCJ, o EPB, lá pelo NUPOD Jus, pelo canal do YouTube do NUPOD. Né? Nós publicaremos aqui o link que você poderá acessar, será das 11 até as 12h30, das 11 da manhã até as 12h30, e ele tratará sobre a teoria da argumentação jurídica, né, à luz do pensamento de Luhmann, do que está no capítulo 8 do livro O Direito da Sociedade de Luhmann, o Das Recht der Gesellschaft de Luhmann, em contraposição aos pensamentos sobre teoria da argumentação jurídica de Robert Alex, de Ronald Dworkin, de Chaim Perryman e outros autores, nesse sentido. João aqui. João Vitor. João. Já dizia Marcos Lisboa, o Brasil não é pobre à toa. Isso aqui é trabalho de profissional. Exatamente, isso aqui é de profissional. Bom, quando Luhmann volta de Harvard para a Alemanha, ele propõe uma ressignificação da teoria parsoniana, digamos assim, ou das construções sociológicas de Parson. Em vez de um funcionalismo estrutural, Luhmann propõe um estruturalismo funcional. Ele inverte a matriz. Para Luhmann, a estrutura não é a sociedade, a estrutura é a comunicação. Não há sociedade sem comunicação. A sociedade, sim, é o que funcionaliza a comunicação, porque é na sociedade que acontece a comunicação. Para Pearson era o contrário. Né? Pearson não observou a comunicação como estrutura, mas a comunicação como funcionalidade. Pearson não observou a sociedade como funcionalidade, mas como estrutura. Luhmann observou exatamente o contrário. E aqui vai a lição para todos nós. É o que eu sempre digo aos estudantes lá, desde o primeiro período da disciplina de Teoria de Linguagem e Argumentação Jurídica. O conhecimento, o saber, né? O conhecimento, o saber, não está no objeto observável, mas está no observador.
Ou seja, o saber, o conhecimento está em você e não naquilo que você observa. Aquilo que você observa, a relação social, a sociedade, a natureza, o direito, a política, a economia, a religião, aquilo que você observa é que proporciona você formular ideias, produzir linguagem e comunicação em forma de saber. Então, o saber não está no objeto, o saber está em você. É o que eu sempre falo. E adentrou aqui o advogado Carlos Brilhante, né, que foi nosso estudante e também participou de projetos de pesquisa conduzidos por mim, por Luciano Albino Barbosa, lá no curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, em Guarabira. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo. Um grande abraço. Carlos Brilhante, hoje é advogado. Bom, então, Luhmann inverte, né? Luhmann inverte a plataforma. Veja, Parson observava de uma forma, Luhmann observou de uma forma totalmente inversa. Né? Em vez de um funcionalismo estrutural de sociedade e linguagem, um estruturalismo funcional de linguagem e sociedade. Porque não há, para Luhmann, o grande sistema, o sistema dos sistemas para Luhmann é a sociedade. Só que ela só é possível por causa da comunicação, da linguagem. O que faz da sociedade a sociedade não é a sociedade, é a linguagem que se produz e que faz nascer a sociedade. E aí é só olharmos para nós próprios. Né? Qual era a nossa sociedade até 2010, a brasileira, né, que parecia ser uma, e qual é a nossa sociedade depois de 2015, depois principalmente de 2018? Qual era a linguagem nesse país até 2012, 2014, 2015? E qual é a linguagem desse país após 2018? Qual é a linguagem que se produz nesse país a partir de 2018? Por isso que Luhmann vai dizer que a estrutura é a linguagem, não a sociedade. A sociedade é onde se funcionaliza essa estrutura denominada de linguagem. Onde há linguagem, há sociedade. Por exemplo, para Luhmann, isso que nós estamos fazendo aqui é uma sociedade. Por quê? Porque nós estamos produzindo comunicação. Todos aqui podem falar, né? Podem falar o que pensa, pode falar o que observa, pode traduzir a sua cognição por linguagem. Só que Luhmann não vai utilizar a palavra sociedade. Né? Ele vai utilizar a palavra sistemas sociais. E antes que eu esqueça, eu vou abrir um parênteses aqui para prestar uma homenagem, né, uma homenagem que ela representa, sem dúvida alguma, se a palavra mérito tem um sentido, hoje, nós que estamos nesse mundo da produção da linguagem, do saber, do conhecimento, perdemos alguém que representa totalmente essa palavra chamada mérito. Que foi o falecimento, a morte do professor Humberto Maturana. Humberto Maturana é e sempre será um dos grandes nomes das ciências biológicas e sociais no mundo ocidental. Né? Ele e Francisco Varela, companheiro inafastável nas suas produções científicas, na Escola do México, né? E aqui, como nós estamos falando de política e agora de sociedade, né? não custa lembrar, né? De que esses dois foram integrantes, né, e responsáveis por aquilo que depois passou a se chamar de Escola Chilena das Ciências Sociais, das Ciências Biológicas e Sociais, Escola Chilena do Saber. Né? Humberto Maturana e Francisco Varela deram contributos imensos. E quando veio o governo Pinochet, a ditadura de Pinochet, né, eles tiveram que imigrar, porque senão terminariam numa cova, e foram para os Estados Unidos da América e foram para Berkeley, para a Universidade de Berkeley, e deram contributos imensos. Ou seja, Humberto Maturana é um dos autores que também trabalhou a ideia da autopoiese, né, dessa palavra grega que vai traduzir, que vai ter tamanha relevância na teoria de Luhmann. Aliás, Luhmann esteve lá com Humberto Maturana e Francisco Varela na Escola do Chile. Hayes von Foster esteve lá, Rafael de Jorge esteve lá, enfim, grandes nomes do pensamento ocidental estiveram lá na Escola do Chile com Humberto Maturana e Francisco Varela. Então, aqui é a nossa homenagem a esse autor grandioso que foi Humberto Maturana, uma figura fabulosa.
Se nunca leu nada desse autor, ou desses dois autores que me refiro, procure uma obra aí na internet, você vai encontrar A Árvore do Conhecimento. Esse livro é espetacular. E se quiser assistir, vá para o YouTube, e coloque lá Humberto Maturana. E você vai ter dezenas e dezenas de vídeos de palestras dele lá, palestras fabulosas. Era um produtor de linguagem extraordinário, um camarada fora de série. Bom, Luhmann vai utilizar a palavra não sociedade, mas sim sistemas sociais, para Luhmann. Por quê? Porque Luhmann, quando vai pensar a comunicação como estrutura da sociedade, ou seja, quando Luhmann vai construir a sua teoria do estrutural funcionalismo, ele vai pensar em sistemas e subsistemas. É por isso, exatamente por isso que você vai ler os livros de Luhmann e em regra, os livros dele são a religião da sociedade, a política da sociedade, o direito da sociedade, a ciência da sociedade, a arte da sociedade. Por quê? Porque, para Luhmann, a produção comunicativa, que só se dá a partir da sociedade, porque ela inventa a sociedade, essa produção comunicativa que inventa a sociedade, inventa os subsistemas do sistema social. Por isso que ele não utiliza a palavra sociedade, ele utiliza a palavra sistema social. No corpo dos textos, sim, ele utiliza a palavra sociedade. E ora vai sociedade, ora vai sistemas sociais. Mas aqui está a primeira descrição do estruturalismo funcional de Luhmann, ou do estrutural funcionalismo de Luhmann. É de que a produção comunicativa, a produção da linguagem que faz nascer a sociedade, essa produção contínua, permanente, ininterrupta na sociedade faz nascer os subsistemas do sistema social. Não foi, para Luhmann, não foi a política que inventou a sociedade, mas o contrário. Não foi a religião que inventou a sociedade, mas o contrário. Não foi a economia que inventou a sociedade, mas o contrário. Não foi a arte que inventou a sociedade, mas o contrário. Não foi o direito que inventou a sociedade, mas o contrário. Ou seja, eu tenho um sistema e eu tenho os subsistemas do sistema social. A política é um subsistema do sistema social, a economia é um subsistema do sistema social, o direito é um subsistema do sistema social, a religião é um subsistema do sistema social, a arte é um subsistema do sistema social. Ou seja, todos esses sistemas são sistemas comunicativos. O sistema social é um sistema comunicativo que só dá origem a subsistemas sociais comunicativos. Por isso que a comunicação é a estrutura para Luhmann, e não a função. A comunicação é que dá origem a instrumentos funcionais, que estão nos subsistemas. O direito é um instrumento funcional da sociedade. A religião é um instrumento funcional da sociedade. A sociedade é o próprio funcionalismo. Por quê? Porque se está na sociedade, tem uma função. A linguagem tem uma função. O que ela cria como direito, como política, como religião, como arte, como economia, como ciência, tem uma função. Mas ela, a comunicação ou a linguagem, ela é a estrutura, não é outra coisa. Então, quando Luhmann propõe a ideia do estrutural funcionalismo, ele o propõe em duas faces. Eu tenho duas fases, as quais traduzirão o pensamento de Luhmann. E aqui nós vamos nos reportar sempre a dois estudos de Luhmann. Porque não nos esqueçamos, Luhmann, eu tenho sérios problemas psíquicos, e insolúveis, inclusive. Mas eu penso que Luhmann tinha uma quantidade absurda de problemas psíquicos, porque não é possível, não. Porque o camarada, em 30 anos de carreira acadêmica, ele escreve 49 livros, e vai ler os livros de Luhmann. Não tem menos de 200 páginas, não, cada livro. Então, são 49 livros, são 366 artigos de periódicos. A gente acha que escreve alguma coisa? Vai dar uma olhada lá em Luhmann para tu ver. Tem só 49 livros, 366. Ó, um deles aí, pronto, ó, Direito da Sociedade. Um deles aí, Jesus Cristo. Aí você tem 49 livros, 366 artigos em revistas,
ele teve um número pequeno de orientandos, entre graduação, mestrado e doutorado e pós-doutorado. Foram 416 orientandos, só isso, 416. Né? E fez apenas 5.015 conferências durante toda a sua vida. 5.015 conferências. Né? E falava 8 línguas. Né? Essa besteirinha assim. Então, você nota que era realmente um ser humano com sérios problemas psíquicos. Né? Grandes problemas psíquicos, sem dúvida alguma. Estou falando isso, né? Fazer uma piada, sem dúvida. Ora, quando Luma... Professor, diga... Ele foi o pensador que mais produziu conhecimento? Ou teve... Eita, pensa numa pergunta. Assim, quantidade de livros, eu penso que tem gente que escreveu mais livros do que Luma. Tem autores com 60 livros, com 60 e tantos livros. O número de 49 livros não representa que ele seja o autor com a maior produção de livros, não. Penso que não. Agora, o absurdo é... Eu diria que 49 livros, dependendo de como seja o livro, é possível numa carreira acadêmica de... Porque a carreira de Luma acadêmica, ela se dá efetivamente entre 1962, né, e 1998. E como professor de uma única instituição universitária, se dá entre 1968 e 1998, que é quando ele vai para Bielefeld. Antes, ele esteve na Universidade de Saarland, Saarbrücken, né, onde fez trabalhos e trabalhos, inclusive é onde Rafael de Jorge se torna o seu colaborador, né? Mas os 30 anos de Bielefeld, mas 49 livros, eu penso que, para os autores europeus que vivem a universidade, chega 8 horas da manhã na universidade, sai 6 horas da tarde, 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, porque são acadêmicos, né? Agora, 366 livros ou 366 artigos em revistas é realmente uma coisa assustadora. É algo, assim, você fica assim, que porra foi essa? E para aqueles e aquelas que pensam que o trabalho de conclusão de curso não é relevante, ele é extremamente relevante. Seu trabalho de conclusão de curso é relevantíssimo. Vou contar aqui, abrindo parênteses, né, a memória de Rafael de Jorge. Rafael de Jorge foi aluno de Alessandro Barata na Universidade da Sapienza, em Roma, né? E foi seu orientando de TCC, né? A Barata foi seu orientador, e Barata recebe um convite para se tornar professor visitante na Universidade de Saarland, em Saarbrücken, né? E aceita, e vai. E aí, então, Alessandro Barata telefona para Di Jorge, porque Di Jorge tinha voltado para Lecce, lá para o sul da Itália, tinha saído de Roma, ele é do sul da Itália, e pergunta se Rafael de Jorge, muito jovem, 1977, 78, pergunta se ele não queria ir para a Alemanha com Alessandro Barata, se Di Jorge não queria, né? Perguntando isso para um estudante. Qual é a pergunta que o estudante devolve para o professor quando o professor diz assim, Ei, você quer fazer um trabalho assim e tal, tal? Como é que o estudante responde mesmo para o professor? O estudante tem uma pergunta clássica, né, que é, professor, tem bolsa? Tem bolsa, professor? Tem bolsa? Né? Essa é sempre a pergunta que o estudante faz. E deve fazer sempre essa pergunta mesmo, sem dúvida alguma. E Barata diz, tem bolsa. Ele diz, então eu vou. Se tem bolsa, eu vou. Tá, né? E de Jorge foi arrumar as coisas. Alessandro Barata foi primeiro para Saarland, né? Chegou e, quando de Jorge chegou, teve uma surpresa, porque antes de Jorge chegar, Alessandro Barata organizou um seminário lá e convidou Luma, né, para tratar de um tema de direito penal, né? E Luma foi, né? E Alessandro Barata, como todo italiano, né, no seu gabinete tinha uma cafeteira, né? Tem uma máquina de fazer café, né, de preparar café, porque para o italiano o café é um direito fundamental, né? Você quer ofender um direito fundamental do italiano deixar um italiano um dia sem tomar café, aí ele vai à corte dos direitos humanos na União Europeia e fode você, não tenha dúvida. Ele tem que tomar pelo menos uns 10 expressos por dia, que é um direito fundamental de cada italiano. E a Alessandro de Jorge... e Alessandro Barata estava no seu gabinete com o TCC de Jorge, estava lá na mesa de Barata.
E quando o Luhmann chega, Barata convida o Luhmann para ir ao gabinete dele tomar um café antes de ir lá para o auditório na universidade. E Luhmann está lá, né? E Barata lá está preparando o expresso e tal, e Luhmann olha para um livro que tem, uma apostila que tem na mesa e começa a ler, e pergunta, de quem é esse texto, hein? Quem é esse texto aqui? E Barata diz, esse texto é de um orientando meu, de trabalho de conclusão de curso lá da Sapiência, em Roma. Ele está vindo para me ajudar aqui a organizar aqui os meus 2 anos como professor visitante aqui em Zarlândia e tal, para me ajudar aqui na organização do departamento e tudo, da produção do que nós temos que fazer aqui e tal. Aí Luhmann diz, não. Quando ele chegar, pode mandar ele lá para Bielefeld. Ele não vai trabalhar com você, não. Eu quero que ele venha trabalhar comigo. Eu vou levar até o trabalho dele. Pode dizer para ele me encontrar lá em Bielefeld. Nessa hora, Barata deve ter perguntado assim, bom, professor, ele vai perguntar para o senhor se tem bolsa. Aí Luhmann vai dizer, tem, o que não falta lá em Bielefeld é bolsa, tá assim de bolsa. Pode mandar ele para lá. E quando de Jorge chega em Zarlândia, todo, né, menino lá do sul da Itália, do interior e tal, diz, professor, está pronto, o que é que nós vamos fazer? Muito trabalho. E aí Barata diz, ei, de Jorge, deu certo não. Aí de Jorge diz, como é que é, professor? Deu certo não. De Jorge deve ter perguntado, tem mais bolsa não, é? Acabaram essas bolsas? Eu vou voltar para a Itália? Ele disse, não, você não vai trabalhar comigo, não. Tem uma passagem de avião aqui, tal, pode pegar um voo, você vai para Bielefeld. Vou fazer o que em Bielefeld? Você vai trabalhar com Niklas Luhmann. Ele levou seu trabalho de TCC, seu trabalho de conclusão de curso, ele levou. Está com ele lá, disse para você encontrar com ele lá. Então, vá para lá. Isso era 1978. Essa relação de Luhmann com de Jorge, ou de Jorge com Luhmann, foi de 1978 até 1998, quando Luhmann morre e de Jorge decide voltar para a Itália, né, para o seu lugar. Essa é uma história fabulosa. Ora, voltando. Quando Luhmann imagina a teoria dos sistemas sociais, por isso que o seu livro de 84, e é a essa obra que nós vamos nos referir inicialmente, é Social System Teoria dos sistemas sociais, e depois a sua última obra, né, denominada de A Sociedade da Sociedade, ou seja, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Sociedade da Sociedade. Luhmann, inicialmente, imagina em 2 fases. A primeira fase, explicar o que é esse estrutural funcionalismo, que é a inversão da plataforma construída por Parsons, de negar, portanto, uma ideia funcional estrutural, ou de um funcionalismo estrutural, para afirmar um estrutural funcionalismo ou um estruturalismo funcional. Não da sociedade para a comunicação, mas da comunicação para a sociedade. Luhmann inverte a questão. Essa é a primeira fase. Ele tem que explicar tudo isso. E a segunda fase é a introdução, né? É a introdução dos debates, né? Também, não só dos debates, mas os debates ampliaram isso, né? Mas dos debates que Luhmann teve com Humberto Maturana, com Francisco Varela, com Hayes von Foster, com Ernest Glaserfeld, com uma série de outros autores, inclusive com o Habermas, com o próprio Habermas e tudo, é a introdução da palavra autopoiese, né, como elemento irrenunciável desse estrutural funcionalismo. E por que a palavra autopoiese? Porque para Luhmann, esses sistemas, né, o sistema social, a sociedade e direito, economia, política, arte, religião, etc., eles são sistemas autopoéticos, o que significa dizer que eles não precisam de outros sistemas para serem sistemas. Eles se autoconstroem e se autorreconstroem. Ou seja, ele se constrói e se autorreconstrói a partir de si próprio. Si próprio o quê? A linguagem, a comunicação, a sua estrutura. Qual é a estrutura do direito? Luciana, a dogmática. Kelsey diz que é a dogmática. Só que Kelsey mostrou que é a dogmática porque ela é uma linguagem. Porque ela é semântica, ela é sintaxe, ela é pragmática. É por isso que ela é uma linguagem, a dogmática, ou a dogmática é a dogmática porque ela é semiótica, ela é linguagem. Ora, então, para Luhmann,
Todos esses sistemas são sistemas comunicativos, são sistemas de linguagem, portanto, eles são autopoéticos. Eles só precisam da linguagem para se autoconstruir e se auto-reconstruir. Como é que o direito diz o que é direito e o que não é direito? Sempre com a linguagem. Né? Vou pegar aqui uma passagem inequívoca. Uma passagem inequívoca, né? Que ela é reportada por Luhmann também, quando fala sobre o direito. O direito penal ficou 235 anos, pelo menos, né, dizendo que a homoafetividade ou era doença ou era crime. E quando o direito diz que era. Hoje, a orientação sexual não homogênea, ela é o quê? Ela é um direito fundamental. Está lá no parágrafo único do artigo 5º, ou artigo 7º, agora não estou lembrado, da Lei 11.340, de 2006, na Lei Maria da Penha. A orientação sexual não homogênea é um direito fundamental hoje, mas já foi crime ou doença. E o direito utilizou o que para dizer quando era crime ou era doença? A linguagem. E utiliza o que para dizer que é um direito fundamental? A linguagem. Essa é a estrutura do direito. A estrutura do direito é a linguagem. Agora, a estrutura do direito é a linguagem porque ela é uma linguagem dogmática, porque ela é uma linguagem jurisprudencial, porque ela é uma linguagem argumentativa, mas ela é sempre uma linguagem. É nesse sentido que a palavra autopoiese vai entrar na segunda fase da explicação dos sistemas sociais e dos subsistemas do sistema social colocado por Luhmann. Porque a economia tem uma linguagem, o direito tem uma linguagem, a religião tem uma linguagem, a política tem uma linguagem, a arte tem uma linguagem, a ciência é uma linguagem, e é uma linguagem porque o sistema social é um sistema de linguagens, de produção de linguagens. É nesse sentido. Essas são, portanto, as duas fases iniciais da teoria luhmanniana sobre o estrutural funcionalismo como sistema social, ou como teoria do sistema social. E é a partir dessas duas fases que nós vamos aqui discorrer sobre a teoria dos sistemas sociais, à luz da sociedade moderna e as características dessa sociedade moderna. É à luz dessas duas concepções que nós vamos falar sobre complexidade e função nessa ideia dos sistemas sociais. É à luz da própria teoria dos sistemas sociais que nós vamos falar da sua concepção trifásica, da construção de Luhmann dentro dos sistemas sociais, e vamos concluir com a ideia de comunicação e linguagem no pensamento luhmanniano. Então, serão esses os tópicos que nós trataremos. Então, próximo encontro, reiniciaremos a partir das duas fases da teoria dos sistemas sociais de Luhmann e vamos para outro tema também. Finalizamos esse tema e já caímos no próximo, na próxima semana. Se alguém tiver perguntas, alguma indagação, pode fazer antes da gente concluir. Sem perguntas? Sem indagações? Ah, tem, Tamires. Professor, ela perguntou aqui se vai disponibilizar os textos de apoio sobre os assuntos. Ah, sim, vou selecionar uns textos, sim, e encaminho. Vou pedir para que postem, para postar lá no grupo do WhatsApp, ok? Pronto, beleza, certíssimo, prontíssimo. Vou providenciar os textos e postar lá no grupo do WhatsApp do NuPod. Muito bem, boa noite a todas e todos, espero poder nos encontrarmos virtualmente próxima semana. Cuide-se que a situação ainda está difícil e, pelo que eu li hoje à tarde do cientista brasileiro Michel Nicoleles, ela pode ficar pior. O negócio pode ficar pior. Porque, por exemplo, hoje o presidente da República já disse que vai, segundo o senador perguntou lá para o ministro da Saúde na CPI, o presidente está com a ideia de eliminar o isolamento social.
Tipo, através de um decreto, de alguma coisa assim, não sei o quê, bababá. Eliminar. Vai ficar uma beleza. Então, boa noite a todos e todos. Fiquem em casa. Em casa que a situação ainda está difícil. Abraço a todos e todas. Vou tirar aqui da gravação. Luciano? Sim? Rosário, Isso. me diz uma coisa, você puder, até o final de semana,